Muitas pessoas estão supondo, Pepe, que a política externa de Trump está sendo conduzida por membros mais estabelecidos dessa classe dominante, como Lindsey Graham. Ele esteve recentemente na Fox News. Aqui está a diatribe de Lindsey Graham. Para recriar a antiga União Soviética, o Império Russo. Ele quer tomar países que não são dele. Em meados dos anos 90, a Ucrânia abriu mão de 1.700 armas nucleares com a promessa de que sua soberania seria respeitada pela Rússia. Putin quebrou essa promessa. Ele não vai parar até que alguém o faça parar. Então Trump tem sido duro com o Irã, que é incrivelmente perigoso, mas eles estão enfraquecidos. E Putin, sua vez, está chegando. Sabe, Donald Trump é o Scott Scheffler da política americana e da diplomacia internacional, e está prestes a dar uma surra em você. O que vai acontecer aqui é que Trump vai impor tarifas sobre quem compra petróleo russo. China, Índia e Brasil. Esses três países compram cerca de 80% do petróleo russo barato. É isso que mantém a máquina de guerra de Putin funcionando. Então, o presidente Trump vai impor uma tarifa de 100% a todos esses países, punindo-os por ajudarem Putin. Pepe, este é basicamente o panorama desta guerra contra os BRICS. Então talvez você possa esclarecer os fatos aqui. Primeiro de tudo, esse imbecil não faz parte da classe dominante. Ele é pago pela classe dominante. É diferente. Então ele repete o que a classe dominante manda ele fazer. Esse é o primeiro ponto. Segundo, esse imbecil acha que o Brasil exporta petróleo para os Estados Unidos. Bem, não preciso dizer mais nada. É uma imbecilidade total, ele não faz ideia do que está falando. E terceiro, o império do Putin. Por favor, leia um pouco de história. Leia sobre o que vem acontecendo no Donbass desde 2014 ou até antes. Então não faz sentido dar atenção para imbecis assim. Estamos perdendo nosso tempo. Mas esse é o problema. E mais uma vez, preciso repetir. Porque esse idiota é um senador americano e fala inglês, tudo que ele diz ganha promoção internacional e aparece em todos os malditos canais do planeta. Se ele fosse da Somália ou da Nigéria, isso nunca aconteceria. Então ele está sempre mentindo e sempre falando besteira. É isso, não o leve em consideração. Primeiro de tudo, porque ele é irrelevante. No seu artigo, Pepe, você fala sobre o RIC e como essa guerra contra os BRICS, que as classes dominantes estão realmente travando, tem esses componentes, esses três componentes contra o RIC. Fale sobre cada um deles, se possível. Você poderia explicar exatamente como é o cenário atual? Porque, como você acabou de mencionar, imbecis como Lindsey Graham fazem muita confusão sobre a realidade. Bem, você está sendo muito diplomático, Danny. Parabéns. Eu já estou velho demais para essa merda, então não sou mais diplomático. Ok, Rick. Por que eu venho falando sobre o Rick há meses, na verdade? Esse é o Primakov, o triângulo Primakov original, que foi concebido pelo falecido e grande ministro das Relações Exteriores da Rússia, Yevgeny Primakov, no final dos anos 90, quando ele identificou Rússia, Índia e China, Rick, como, digamos, o futuro das relações internacionais. Entendi-se o RIC incluiria o Irã, não a Índia, por uma enorme quantidade de ardezas. Em primeiro lugar, porque a Índia ainda não sabe exatamente onde está. E algo que ouvi de alguns dos principais acadêmicos chineses no Rio, tivemos discussões profundas, dia após dia, sobre os BRICS, e alguns deles diziam que talvez devêssemos começar a pensar nos outros dois Is dos BRICS. Então, segundo nossos amigos chineses, os BRICS deveriam considerar muito mais o Irã e a Indonésia em vez da Índia. Assim, esse novo triângulo de Primakov seria, na verdade, um quarteto de Primakov com Irã e Indonésia, além de Rússia e China. Muitos deles voltavam sempre ao mesmo ponto. A confiança de China está quebrada. E a única possibilidade é se a Rússia atuar como mediadora dentro dos BRICS, dentro da Organização de Cooperação de Xangai
e dentro das organizações multilaterais como um todo, para de certa forma colocar Xi e Modi na mesma mesa para que eles finalmente possam resolver suas diferenças. Vai ser muito, muito difícil. Os únicos que podem conseguir isso são os russos. Mas considerando o que aconteceu no Rio, onde a Índia, mesmo com algumas reservas, no final das contas seguiu o que Rússia, China e Brasil estavam ditando em termos do roteiro para os BRICS daqui para frente. E muito importante, a Índia será presidente dos BRICS no próximo ano. A cúpula vai acontecer na Índia no próximo ano. Então a grande questão de agora até, digamos, setembro ou outubro do ano que vem na Índia é como eles vão lidar com o fato de serem os anfitriões, as enormes expectativas e tudo o que foi realmente decidido em termos de acelerar essas interconexões intra-BRICS nos próximos meses. Portanto, a Índia tem muito trabalho pela frente e algumas decisões realmente sérias a tomar. Enquanto isso, o lugar do Irã e da Indonésia na mesa dos BRICS está cada vez mais consolidado. A declaração final no Rio apoiou totalmente o Irã em relação ao ataque de Israel e dos Estados Unidos. Isso foi um consenso, e a linguagem foi inequívoca. Poderia ter sido mais forte, mas os brasileiros estavam discutindo com os iranianos. Não podia ser muito forte, porque aí todos os alertas vermelhos começariam a soar em Washington, D.C. Então encontraram uma solução, e os iranianos concordaram no final. E quando Araghchi, o ministro das Relações Exteriores do Irã, interveio na mesa no primeiro dia da reunião, a condenação dele foi realmente pesada, muito mais pesada do que na... E todo mundo entendeu o motivo. Todo mundo entendeu porque ele estava fazendo aquilo na mesa, agora está registrado. Muito, muito importante. Mas o RIC, o novo triângulo de Primakov, ou quarteto com Irã e Indonésia, está liderando o BRICS agora, daqui para frente. E em termos de diversificação da economia mundial, em termos de comércio em suas próprias moedas, e em termos de interconexões muito próximas, e considerando o fato de que todos eles têm relações estratégicas entre si, não com a Indonésia, mas em breve a Indonésia também fará parte disso, isso é muito bom para a integração dos BRICS. Claro, as 2 ou 3 pessoas com acima da temperatura ambiente em Washington estavam realmente prestando atenção a isso. Isso aumenta o desespero deles, porque cada movimento na guerra híbrida, guerra quente, guerra comercial, guerra tarifária contra os BRICS, só solidifica ainda mais o grupo, e o solidifica a ponto de finalmente fazer que esse organismo relativamente disfuncional, que é o NDB, o novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS, provavelmente comece a se organizar. Tive longas conversas no Rio com Paulo Nogueira Batista, o economista brasileiro que é um dos cofundadores do NDB. Então o Paulo conhece profundamente como o NDB funciona, e especialmente como ele não funciona. E claro, ele sabe como consertá-lo. O problema é que isso precisa passar pelos principais membros do BRICS, desculpe, não parceiros, e também pelos países que são parceiros do NDB. Por enquanto são apenas 10. Isso não é suficiente. Não se pode ter um banco de desenvolvimento global com apenas 10 países como membros. Portanto, o NDB precisa se expandir. E à medida que o NDB se expande, ele precisa se reformar internamente. Ou seja, reformar seus estatutos, que estão atrelados ao dólar americano. Então, se você tem um banco de desenvolvimento do Sul Global, emitindo empréstimos para projetos de desenvolvimento em todo o Sul Global, isso não pode estar atrelado ao dólar americano. É bastante óbvio, mas aí está o problema. É preciso começar a modernizar o banco desde o início, de dentro para fora, praticamente do zero. Mas pelo menos esse processo já está em andamento. Então, toda vez que dou um exemplo para você, Dani, para todos vocês, imagino que possam estar se perguntando, fica cada vez mais complicado. Sim, fica. Mas mesmo que fique cada vez mais complicado em cada ponto da máquina dos BRICS, você vê que o progresso está acontecendo em todas as áreas. E isso é algo que, pelo menos, as expectativas que tínhamos antes da cúpula no Rio foram superadas.
porque conseguimos ver avanços em todas as áreas, especialmente nessas áreas paralelas. Negócios, conselhos de mulheres, sociedade civil, discussões sobre mídia, você escolhe. O que os chineses chamam de 5 pilares dos BRICS, que inclui as famosas trocas interpessoais ao estilo Xi Jinping. E isso é algo que podemos ver ao vivo no Rio, você sabe, o pulso do Sul global e as pessoas trocando ideias, projetos, ok, vamos buscar fontes de financiamento aqui, ali, etc. Então é aí que o papel do NDB tende a crescer daqui para frente. E isso vai depender muito do capital político, eu diria, da presidente Dilma Rousseff. Ela é altamente admirada tanto por Xi Jinping quanto por Putin. Agora, isso precisa se traduzir em política Geistescoins. Muito, muito difícil. Quando olhamos para Irã, China e Rússia, o verdadeiro RIC, ou o novo RIC, todos os três são países sancionados. O Irã enfrenta algumas das sanções mais severas, dada sua localização geográfica. A Rússia tem o maior número de sanções dos Estados Unidos e da UE. E claro, a China também sofre sanções em vários setores impostas pelos Estados Unidos. Então, como esses três países, essencialmente sancionados de maneiras significativas, lideram esse movimento? Como isso está acontecendo? Porque, como mostramos antes com Lindsey Graham, apesar de suas mentiras, sua obfuscação, sua mensagem para as classes dominantes, ele está falando de um medo, ao que parece, e talvez até de uma subestimação do que esses três países conseguiram realizar, apesar de toda a adversidade e agressão contra eles. Eles não conseguem apontar esses países no mapa. Desculpe ser tão pouco diplomático, mas isso realmente irrita às vezes. Não importa. E isso é algo muito importante entre esses três. Eles param de prestar atenção aos Estados Unidos, ou a qualquer vociferação ou ameaça vinda dos Estados Unidos. Os russos estão fazendo o que estão fazendo. Eles vão continuar fazendo o que estão fazendo na Ucrânia e, digamos, no caminho para a desdolarização a partir da China. Como vi, quando Trump impôs as tarifas, e eu estava em Xangai na época, pude perceber, pude sentir e pude ver isso diante dos meus interlocutores, conversando com eles, esse renovado senso de autoconfiança. Eles diziam, ok, vocês querem guerra? Tudo bem, estamos prontos para qualquer guerra que vocês quiserem, pode vir. E os brasileiros que agora, provavelmente em questão de poucos dias, vão começar a ser sancionados novamente. Sanções de terrorismo. Na verdade, é a única política vinda de Washington. Eles estão encontrando novamente um senso de unidade nacional, algo que havia desaparecido do Brasil, especialmente porque o país está tão polarizado entre Lula e o que Lula representa, e o bolsonarismo, que ainda é muito, muito forte. Tive uma aula intensiva sobre o quão poderoso o bolsonarismo ainda é no Brasil, então o país está dividido. Mas agora, com o ataque estrangeiro à soberania brasileira, isso é ótimo. Do ponto de vista de um país recuperando sua soberania, é um presente. Trump, na verdade, deu um presente ao Brasil. Então é assim que você, como uma nação dos BRICS, em diferentes níveis, se coordena com os outros. Em breve, talvez tenhamos 4 dos principais países do BRICS sob diferentes tipos de sanções e diferentes tipos de guerra híbrida, quente, comercial, tarifária, geoeconômica e geopolítica. E os outros estão aprendendo, claro. E os parceiros também estão aprendendo. Por exemplo, os países do Sudeste Asiático, que são uma potência por si só. Indonésia como membro pleno e Vietnã, Malásia e Tailândia como parceiros, estão percebendo que mais cedo ou mais tarde, os Estados Unidos podem se voltar contra eles também, especialmente sabendo que o principal parceiro comercial de todos os 10 países da ASEAN é a China. E a Rússia tem um enorme poder de influência junto avançando geoeconomicamente na região. Então, mais cedo ou mais tarde, a ASEAN vai se tornar um alvo. Isso é absolutamente inevitável.
That's absolutely never. It's the kind of conversation that I have with my Thai friends when I am in É o tipo de conversa que tenho com meus amigos tailandeses quando estou na Tailândia. Mesma coisa. Portanto, essa interação entre o Brasil e o Sudeste Asiático, em breve na cúpula da ASEAN em Kuala Lumpur, também será essencial. Eles vão aprender uns com os outros. E o papel da Indonésia, que é como o Brasil do Sudeste Asiático, a maior economia, significativa, estratégica, etc., é crucial. Brasil e Indonésia estão cada vez mais próximos também, porque percebem suas semelhanças em diferentes partes do mundo. Então, o nível de integração entre todos os principais parceiros dos BRICS é fascinante de se observar. É algo que está acontecendo diariamente. E agora que praticamente todos eles estão sob ataque, direta e indiretamente, mais uma vez, o trem-bala começará a ganhar velocidade. O que também é muito interessante é como esse grupo RIC, Rússia, China, Irã, conseguiu superar tantos obstáculos, apesar de toda a pressão, adversidade e agressão contra eles. E então, como você mencionou, há esses países emergentes. A entrada da Indonésia no BRICS como membro pleno é um grande desenvolvimento, como você destacou. E logo depois, quero seu comentário sobre isso. Logo após a cúpula do BRICS, temos outro país parceiro, o Vietnã. E o Vietnã é uma peça fundamental na explicitação de isolar a China. E agora você tem o Vietnã e a China realizando exercícios militares, o que é chocante de várias maneiras, dado o fato de que a última guerra que China ou Vietnã lutaram foi um contra o outro há mais de 40 anos. E mesmo com toda a animosidade que existiu entre eles, eles têm se aproximado cada vez mais. Isso aponta para um desenvolvimento que quero que você comente, Pepe, que é: parece que quanto mais os Estados Unidos, seus vassalos e a OTAN tentam pressionar, tentam alcançar seus objetivos de, no fim das contas, promover uma mudança de regime na liderança dos BRICS. Mas isso parece sair pela culatra, de maneiras muito inesperadas. Com certeza. E o que eu explico nesta coluna, nesta última coluna a qual nos referimos no início da nossa conversa, são essas guerras sobrepostas da OTAN. A OTAN está se arrastando e sendo arrastada para essas 3 guerras sobrepostas. E já faz parte de pelo menos 2 dessas guerras, e em breve da terceira. A terceira, aliás, que é a guerra crucial do século XXI, é a guerra dos Estados Unidos contra a China. Agora está sendo englobada pela OTAN como uma guerra da OTAN contra a China também. E essa foi basicamente uma das principais decisões daquela cúpula absolutamente horrenda da OTAN. Aliás, foi mais ou menos quase simultânea à cúpula dos BRICS. A primeira decisão é que a guerra com a Rússia continuará para sempre. E a segunda decisão é: estamos nos preparando para uma guerra contra a China. Essas são as 2 principais decisões da cúpula da OTAN. Então o Sul Global olha para isso e entende imediatamente o quadro geral. Nem é preciso explicar. Assim, essas 3 guerras sobrepostas. A guerra número 1, claro, é a guerra que costumava ser do Ocidente coletivo contra a Rússia e que pode estar se transformando apenas na guerra da OTAN contra a Rússia, com os Estados Unidos liderando por trás. É aí que estamos no momento, porque o plano Trump 2.0 é: ok, vocês OTAN, todos vocês europeus, 30 membros, certo? Mais os Estados Unidos e o Canadá, então 30 membros europeus da OTAN, vocês querem ir para a guerra contra a Rússia? Perfeito. Vocês compram todas as malditas armas que fabricamos de nós. Sem problema. E então vocês vão para a guerra contra a Rússia. Nós não estamos e não estaremos diretamente envolvidos. Ok, isso é teoria, pode mudar amanhã, como todos sabemos, mas basicamente a OTAN vai pagar para ir à guerra contra a Rússia, e os Estados Unidos vão lucrar com a OTAN indo à guerra contra a Rússia. E tudo vai desandar, como já sabemos, mesmo antes de tudo isso chegar ao próximo nível. Então, o desastre será para a OTAN e para a Europa. Esse é o primeiro conflito. O segundo, integrado ao primeiro, é a guerra americana na Ásia Ocidental contra o Irã.
que também é a guerra de Israel contra o Irã. which is also the Israeli war against Iran. So it's the war of the Zionist axis against. Então, é a guerra do eixo sionista contra o eixo da resistência, especialmente o Irã. Ok, o Trump 2.0 quer com tudo isso. Um grande esquema de negócios. Israel no centro de um novo Oriente Médio de negócios, ou Ásia Ocidental, que é a terminologia correta, no centro do corredor de conectividade, que está fadado a desaparecer, mas por enquanto ainda está mais ou menos moribundo, o IMEC. Israel no centro, Arábia Saudita e Emirados nos lados e nas extremidades, Europa e Índia. E essa é uma das razões que explica porque a Índia ainda está em cima do muro em relação ao BRICS, porque parte das elites indianas ainda acredita que o IMEC um dia vai acontecer. Because some of the Indian elites still believe that IMEC one day will happen. Not with the genocide in Gaza, by the way. Anyway, Não com genocídio em Gaza, aliás. Israel Enfim, is the é isso que Trump Lord quer. of West Asia. Então Israel se torna o senhor da Ásia Ocidental, tornando-se também o senhor do corredor geoeconômico de comércio da Ásia Ocidental, com conexões para a Europa e a Índia. And all of that E tudo isso sob a supervisão de Donald Trump, para que ele possa lucrar ainda mais. E claro, com Gaza transformada em seja lá o que for, Trump Riviera ou qualquer outra coisa que ele inventar. this is the plan. Então esse é basicamente o plano. E a terceira guerra, a preparação para a guerra contra a China. Então a OTAN não está apenas se preparando para a guerra contra a China, como concluíram em sua cúpula em Haia, mas agora está em guerra com os BRICS. E isso foi declarado abertamente por aquele pedaço envelhecido de Gouda, Tutti Frutti Urruti, que agora posa de secretário-geral da OTAN, o que nos faz pensar que talvez Stoltenberg, aquele pedaço de madeira norueguesa, não fosse tão estúpido assim. Norwegian piece of Norwegian wood was not so stupid after all. So Tutti Frutti or Rudy, he declared that Brazil. Então Tutti Frutti Urruti declarou que Brasil, Índia e China deveriam pegar o telefone e falar com Putin. Caso contrário, serão sancionados e a OTAN vai se voltar contra eles. Aí está. There you go. Esse é o resumo dessas três guerras interligadas, que são guerras da OTAN em todos os sentidos. Três delas, em diferentes graus, mas em todos os sentidos, pelo menos. E isso revela uma mistura de dissonância cognitiva total, estupidez cósmica e um impulso suicida. Porque qualquer um em Bruxelas, e quando digo Bruxelas, não é só a sede da OTAN, é a União Europeia e a Comissão Europeia em Bruxelas. Essa tríade, há algumas pessoas que realmente têm cérebro nessa tríade. Mas você sabe, basicamente eles só estão pensando no dia da aposentadoria, com pensão integral. E aí podem fugir para viver na Tailândia, na praia, sabe? Pension and then they can escape to live in Thailand by the beach, you know. But some of these people they actually think and they know. Mas algumas dessas pessoas, na verdade, pensam e sabem que isso é inviável. E sabem que não tem dinheiro para sustentar essa guerra. European Union is projecting. Você consegue imaginar que a União Europeia está projetando, e a OTAN, basicamente ambas, porque a União Europeia é, digamos, o braço civil da OTAN, vamos colocar dessa forma, eles estão projetando um orçamento militar de 1 trilhão de euros por ano até 2030. Como eles vão financiar isso? Eles não conseguem. Eles não têm esse dinheiro. Vão ter que recorrer aos bancos mais uma vez e nunca vão conseguir pagar essa dívida. Mesmo que confisquem ativos russos, não será suficiente para quitar isso. Então, quem vai pagar por isso a longo prazo? 450 milhões de cidadãos europeus, eleitores, contribuintes. Eu diria que menos de 1%, como está, já percebe o que está por vir. As it stands, already see what's coming. When we have 10 or 20% aware of what's coming. Quando tivermos 10 ou 20% das pessoas conscientes do que está por vir, espere por tumultos em toda a UE. Ainda não chegamos lá. O que temos é o prazo da OTAN, que é queremos uma guerra contra a Rússia em 2030. Isso implica provocação após provocação. Isso implica a abertura de várias novas frentes, algumas delas já abertas. O sul do Cáucaso é uma nova frente contra a Rússia que já está se abrindo, instrumentalizando o Azerbaijão, que também está jogando dos dois lados. O M6 tem um novo impulso para regimentar terroristas, salafistas jihadistas online por toda a Ásia Central. Isso já está em andamento. Claro, o Báltico, há essa nova cortina de ferro. Os 3 chihuahuas bálticos, a Polônia e a Finlândia, já estão sendo construídos enquanto falamos. Então, quando juntamos tudo isso, os russos olham para esses movimentos no tabuleiro de xadrez
e precisam estar prontos para tudo isso ao mesmo tempo. in the chessboard, and they have to be ready to all of that at the same time.